Olá, Ivete, Adriana Molina, viva! Sejam bem-vindas. Belmiro Dassi, doutor Belmiro Dassi, muito bem-vindo. Não está aparecendo ainda para adicionar, não é, doutor Belmiro? Lia, viva! Muito bem-vinda! Doutor Belmiro já vai entrar. Olá, viva, doutor Belmiro! Oi, Deni, olá, olá. Tudo bem? Está me escutando bem? Estou escutando bem. Ai, que bom, que Prazer bom. estar aqui com você. Obrigada por aceitar o convite, viu? Muito Isso é um bom. privilégio para mim, grande privilégio Então é mesmo. para ambos, não é? É verdade, né? Afinal, nós temos uma amizade muito profunda, né? Com muita Isso vivência de mesmo. trabalho. 39 Você anos esteve só. 39 anos só. E É, você esteve aqui no meu consultório, né, Derivalda? Com o seu consultório aqui, exatamente. instalado junto comigo. Foi uma Quando fase eu muito boa. fechei o meu, e fui morar em São Paulo, eu fiquei numa sala na sua clínica, não é? É É uma verdade. longa história, É, é, não é? Isso é muito é. bom. Muito bom mesmo. Olha, são 5:01. Esperamos mais uns minutinhos, Belmiro. O que que tu achas? Pode Ou ser, podemos vamos. começar? Fique à vontade. Vamos. Bom, eu vou começar a falar sobre que essa semana é a semana de live de pais e filhos, não é? Que essa tu não estás sabendo, eu acho. Não, Hoje, né? vamos resolver a birra do seu filho, espaço mágico para a família. Terça-feira, só que de terça e quinta vai ser às 19h30. Olá, Viviane, viva! Na terça-feira vai ser o tema gerar conexões do dia a dia, não é? Na quinta-feira vai ser que filhos queremos deixar para o mundo. Que essas lives vêm para homenagear todas as crianças, não é? As crianças pequenas, que a gente só se lembra delas, e a nossa criança interior, não é? É, é. E que no sábado culmina com o workshop, que eu vou falar o final, que é para os pais resgatarem as suas relações com seus pais e suas crianças interiores, não é? Muito bom. Então, e eu quero, bom, primeiro quero agradecer a todos presentes e todas presentes, não é? Pela oportunidade de nos escutar e de podermos conversar em seguida. O doutor Belmiro Dassi, que é pediatra e homeopata, é o convidado hoje. Como falávamos há pouco, são 39 anos de conhecimento e foi com quem eu tive a honra de ser o primeiro pediatra em Presidente Prudente que eu tive paciente em comum. Não é? Não sei se tu te lembras. Sim, Né? sim, é claro. Então, assim, isso é muito bom. Além de ser um profissional com grande saber, sabedoria, conhecimentos, né? Tem 2 especialidades e todas as 2 ele trabalha lindamente com a visão humanista. Não é? Sobre mim, quem não me conhece ainda, meu nome é Denivalda Cavalcante, não é? Sou psicóloga, psicodramatista,
muito inquieta pela vida fora, já morei em vários lugares e cada um buscando conhecimentos, entre eles a teoria sistêmica, a psicanálise e agora, por último, a disciplina positiva, que é o que está fazendo a junção com minha experiência de trabalho. Né? Olá, Vívia, boa tarde. Vera Lúcia, sejam bem-vindas. E daí o que se passa? Esse trabalho todo, com esse olhar, um olhar diferenciado para as famílias, as crianças, os adolescentes e os pais, vem dessa junção com a disciplina positiva, né? Porque eu já estava desencantada há alguns anos, até 2005 eu vinha trabalhando, né, desde o início, e acreditando que era aquele caminho no trabalho com os pais. Depois eu comecei a perceber, olá, Júlia, viva, Cida, Paulina, muito prazer, Paulina, te vi hoje. Que assim, eu comecei a ficar desencantada e não acreditar mais do jeito que eu trabalhava, porque minha preocupação é com a prevenção da saúde emocional e mental, não é? E quando eu conheço a disciplina positiva, comecei a ver que juntava com a minha necessidade, a minha preocupação, que é a mesma do Dr. Belmiro, não é, Dr. Belmiro? É verdade. Sobre essa questão do ser integral. Então, da disciplina positiva, eu vou só, porque são 5 minutos, eu esqueci de falar, 5 minutos para a apresentação e a recepção de vocês. Dr. Belmiro vai falar 10 minutos, em torno de 10. Eu vou falar em torno de 10 a 15 minutos. Depois eu e Dr. Belmiro vamos ter uma conversa juntos. E os 10 últimos minutos deixamos para perguntas que vocês venham fazer. Né? Cristina, Clínica Recriar, muito prazer, viva! Então, assim, eu quero só abrir que esses conhecimentos da disciplina positiva é muito interessante, porque nós não aprendemos na faculdade, no curso da psicologia. E tem um olhar altamente humanístico, vem do Alfredo Adler, né, e depois o Rudolf Drockrus, e que, na verdade, é um olhar onde os pais conheceram esses filhos, aprenderam a se comunicar e conhecer a si. O que é esse conhecer? É juntar o pensar, o sentir e o agir. Porque eu, sem sentimento, eu vou começar simplesmente a repetir ações, mas sem entrar em contato com o que eu penso, o que eu sinto. E minhas ações vão ficando desconectadas do que eu sinto. Então, é nesse olhar que nós vamos trabalhar esse tema tão lindo que é a birra, embora a maioria das pessoas não gostem, não é? Mas é necessário. Doutor Belmiro, te deixo agora com a palavra, por favor, com muito gosto. Tá bom, Dene. É um tema que é lindo, não é bem lindo, né? Mas, enfim, é um tema... Idade. Eu vou usar outra palavra, Dene. Eu sou entusiasmado com esse tema, entendeu? Bom, porque ótimo. Em função da sua importância, da sua prevalência, é um problema essa coisa da birra na criança. Eu vejo que está cada vez mais presente, mais comum, com maior intensidade acontecendo, e acontecendo cada vez mais cedo na vida da criança, a rigor, um comportamento intolerável dessa birra acontecendo já no bebê, que mal acaba de nascer, isso acontece, é possível. E um problema que acontece de maneira continuada, os pais vivem essa realidade de uma criança, do comportamento de birra, o dia todo e todos os dias. Então, é uma extensão muito grande, e aí nós vamos entender a importância desse problema. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas falas de mães que trouxeram para mim aqui no consultório, em consulta, que demonstra bem a extensão e a realidade desse problema. Por exemplo, quando a mãe diz, não vejo a hora que ele durma,
para ter um minuto de sossego. Então a mãe também diz, é aquela criança que tem que ser como ela quer e na hora que ela quer. A mãe também fala, falo, explico e nada, não obedece, não sei mais o que fazer, às vezes dou até umas palmadas. Tudo que precisa fazer, o banho, a roupa, a comida, tudo é um sacrifício. Enfim, uma mãe, essa eu achei muito significativa, uma mãe de uma criança de 1 ano e meio, primeiro filho, depois de relatar toda a sua dificuldade nesse relacionamento, ela então me pergunta assim, doutor, ter filho é isso? Então, absolutamente frustrada diante da realidade que estava vivendo, né? Sim, do papel de ser mãe, não é? Exato, e uma frustração, porque no fundo era uma situação sonhada, mas que não estava acontecendo, né? E uma mãe, veja como é grave, veja como é grave, Dani, uma mãe dizer, às vezes dá vontade de jogar na parede, jogar o filho na parede. E interessante que 2 mães fizeram essa mesma referência, né? Mostrando esse sentimento, essa vivência de raiva nesse relacionamento. Que grave, a mãe também dizia assim, depois que nasceu, nunca mais nós dois saímos, ela e o marido, né? Nunca mais saíram, falar, há mais de 3 anos não sei o que é dormir uma noite inteira. Então eu dei esses exemplos dessas citações, dessas frases, para mostrar o quanto essa situação de birra, que parece uma coisa simples, mas está se revestindo num grande sofrimento para os pais. Verdade. Em função da realidade em que vivem. Porque é uma postura, Dani, do comportamento da criança, de tirania, de autoritarismo, de prepotência. Porque esse é o normal da criança, do comportamento da criança quando nasce. É um comportamento de sobrevivência. Mas esse comportamento, ele precisa ir sendo perdido à medida que os pais vão colocando os limites. Mas como os pais não estão sabendo como fazer isso, essa colocação de limites realmente está muito prejudicada, a gente vê a criança crescendo sem adquirir esses limites, essas condições que permitam uma convivência agradável dentro dos limites, dos direitos de todos, do espaço de todos. Então eu digo, Dani, que em função de tudo isso, o problema é sério, a repercussão na vida dos pais é muito séria. Eu vivo a situação que eu digo assim, de crianças mandando na casa, pais perdidos, e vivendo esse grande sofrimento e sem saber o que fazer. Tanto é que diz assim, eu converso, às vezes com uma criança de 6 meses, de 1 ano, com que não há nenhuma eficiência nem adequação em tentar a obediência pela conversa. Ou então o bater, o dar umas palmadas, mostram realmente assim, a condição de despreparo e de não saber lidar com o problema, e isso gera, então, muito mais sofrimento para esses pais, né? Então, eu digo que... Fale, Dani. Aqui a Lia Marino está dizendo, são os reizinhos da casa. Os reizinhos da casa. Exatamente. Eu até digo para os pais assim, olha, o rei da casa é o pai, a rainha da casa é a mãe, a criança é a inspiração. Tem nada de rei nem rainha, são os pais, né? Mas é verdade, é um comportamento de rei, né? Que se aproxima desse tirano, autoritário, prepotente, ditador, onipotente, e fica realmente um comportamento insuportável, né? E uma troca, não é, Belmiro? E uma troca... Eu digo, nem pai e mãe aguenta, né? Não aguenta e não é para aguentar. Então é um grande sofrimento em função dessas vivências muito pesadas que os pais estão vivendo, Dani. Então, eu digo assim, há necessidade da nossa atenção. Da nossa atenção, eu digo, de nós profissionais, como pediatra, como psicólogo, como educador, de apresentar e disponibilizar solução para esses pais. Perfeito. Que estão vivendo um problema que para eles é monstruoso. É um monstro poderoso, devorador, para o qual eles não veem saída. E aí eles inventam, eles, enfim, criam
atitudes inadequadas, e aí entra a chantagem, entra a força, entra o medo, entra a persuasão, a ameaça, a pancada, enfim. Não é, Belmiro? Aí é o seu... eu vou citar muito, Dani, essa vivência do pediatra, que é a vivência prática, não tanto o diagnóstico, né, o que está por trás, mas é a vivência que eu vejo acontecer com os pais, né? Então, diante dessa realidade que eu identifico como pesada, e eu diria, é raro uma casa que não viva de uma maneira maior ou menor, é esse problema. E esses pais estão desassistidos. Porque veja uma coisa, quem poderia dar alguma orientação para esses pais nesse sentido? Então vamos começar. O pediatra. O pediatra ele não tem uma formação para valorizar a saúde emocional, para atender esse aspecto da saúde emocional. Ele não tem tempo de atender. Enfim, o pediatra acaba não sendo esse instrumento, esse fator de orientação dos pais. Os pais procuram o pediatra muito na situação da doença física, da febre, do problema, e ele também está preocupado em tratar o aspecto físico. O aspecto emocional fica, de uma maneira geral, praticamente desassistido, né? O psicólogo, por sua vez, que é um especialista da área, que poderia fazer uma abordagem mais completa, por outro lado, é de uma maneira geral inacessível. Não existe a frequência de se levar uma criança, especialmente nos primeiros anos, primeiros meses até, para uma orientação psicológica de comportamento, desses pais aprender a lidar com essa criança. Então, acaba o psicólogo sendo acionado apenas nas situações graves de comportamento, quando a coisa já está explodindo. Então, veja que o psicólogo também não tem estado disponível para esse trabalho diante dessa realidade que a gente está vivendo. A escola, por seu lado, também tem muita uma visão somente do preparo intelectual, cognitivo, muitas vezes não se empenha, não se vê como um instrumento dessa educação, e às vezes entendendo que é tarefa dos pais, que educar é com os pais. Então, por tudo isso, a gente vê que esses pais ficam desassistidos, vivendo uma realidade dessa tremenda. E olha, eu não sei nem como classificar o que esses pais vivem no seu dia a dia. E como eu disse, é uma vivência de sofrimento todos os dias e o dia todo para muita gente. Isso não há quem aguente. Então eu digo para a mãe assim, porque geralmente a mãe é mais envolvida e sente mais a problemática, porque ela vivencia mais as situações, é mais requisitada, convive mais, né? Eu digo, olha, é uma situação insuportável. É para odiar uma situação dessa dele. Agora, você veja, quando a mãe diz assim, eu não vejo a hora que ele durma para eu ter um minuto de sossego, e vai lá e bate outras vezes numa reação de raiva, essa mãe, ela se culpa muito, porque, enfim, essa é a criança que ela ama. Eu digo que você ama seu filho, o que você odeia é a situação, que é para odiar mesmo. Não é? Que ela não sabe lidar, é o comportamento que ela não sabe lidar. Exatamente, e muito pesado, né? Daí porque eu disse que há uma necessidade da nossa atenção, de ser organizado uma estrutura de atendimento. Eu até pus aqui umas qualificações, deixa eu achar aqui para te mostrar. Olha, um atendimento, uma abordagem simples, fácil, acessível, efetiva, de resultados, que seja rápido, de baixo custo financeiro, através de um programa de orientação de cursos, de workshops permanentes, e não apenas uma terapia psicológica, que ninguém tem acesso, que inclusive não está indicado, ao meu ver, nessas situações. São orientações breves, mas que mudam da água para o vinho. Eu digo isso porque eu vivo essa situação do consultório,
E como eu investi muito nessa parte da saúde emocional, desde a minha formação na pediatria e depois em estudos, eu tenho uma habilidade e gosto de lidar com esse problema, porque vejo o resultado acontecer. Né? Então, Dene, uma orientação breve que seja, mas eu faço isso, explico, dou uma folha com os exemplos para os pais levarem para casa. Olha, em 15 dias, os pais inicialmente chegam aqui chorando, e em 15 dias entram sorrindo, em função da aplicação das orientações que foram dadas. Quer dizer, veja, então, eu digo, eu sonho, eu vivi diferença, não é? Eu vivia sonhando com a possibilidade de nós termos isso disponibilizado de maneira extensa dele. Não é justo que as famílias, que os pais não tenham acesso a essa orientação, a essa informação com essas características. Perfeito. Breve, simples, efetiva, rápida, sabe, barata, e que possa alcançar praticamente todo mundo. E aí entra essa questão do acesso através das redes sociais, fazendo curso. Por isso, eu fiquei muito feliz quando recebi a sua comunicação para aquela live que você fez, aquela anterior, né, sobre pais que encorajam, e assistir, e depois a sua proposta do workshop dentro dessa linha, eu vejo que é a saída, que os pais precisam se capacitar, se habilitar para essa prática que é simples, mas para as quais eles não tendo acesso. Então eu fiquei muito feliz e quero muito que você leve adiante, desenvolva essa programação, e que a gente se esforce para as pessoas saberem, porque agora a etapa é assim, sabe, Dene? Os pais saberem que isso existe. Sim, saberem que existe, buscarem esse atendimento e usufruírem dessa orientação que realmente é capaz de fazer uma mudança drástica e importante para um problema grave que eles estão vivendo e sem ver saída. Então, essa é a minha... Curto espaço de tempo, não é, Belmiro? Eles podem já ver a diferença. Muito curto espaço de tempo. Dene, eu digo, se eu, como pediatra, sem ser um especialista na área emocional, sem ser psicólogo, consigo um resultado como esse, agora você imagine uma abordagem como você vai fazer, mais profunda, mas sem cair em metodologias complicadas, em coisas complexas e demoradas, mas dentro dessa condição de simplicidade, de objetividade, mas claro, como profissional da área, acrescentando abordagens que vão enriquecer muito mais esse crescimento dos pais, inclusive. Porque esse comportamento de birra da criança é um comportamento reacional. Eu digo, a criança é uma vítima de uma situação. Por mais que ela pareça poderosa, né, no seu comportamento dominador, e é mesmo, mas no fundo ela é uma vítima de uma situação e está reagindo a uma realidade que são os pais que promovem e conduzem. Então, você poder orientar para os pais se encontrarem, que eu vejo que é a proposta do seu trabalho, não é simplesmente dar regrinhas de disciplina, né? Os pais se encontrarem no seu papel, da família, no relacionamento com os filhos, e ter essa oportunidade dessa descoberta fantástica do que é se relacionar bem, né, com limites, com afeto, com amor, de maneira encorajadora, como é o seu tema. Isso. Então é isso que eu tinha que falar. Tem que encorajar, né? Um pai encorajar o outro, o casal se encorajar e vai encorajar seus filhos e empoderá-los. Encorajar os filhos. Eu fico muito feliz. Dentro dessa situação, Dene, eu vejo, só para finalizar, eu vejo assim também, uma problemática, porque essas crianças têm esses comportamentos, na minha visão de pediatra, em função de maneira superficial, e falta de limites. É uma criança que nasce sem limites e vai crescendo sem limites. Esse é um aspecto. Os pais não sabem, não se sentem no direito, enfim, tem muitos bloqueios para colocar limites do jeito certo. E outro aspecto é a falta da vivência do amor.
da vivência afetiva. Não é que os pais não amem os filhos. Sim. É que as crianças não se sentem amadas em função da maneira como estão sendo conduzidas. Perfeito. Porque é diferente ser amado e sentir-se amado. A criança precisa sentir-se amada. Não basta ser amada. Eu digo que não adianta o coração de papai e mamãe estar cheio de amor se isso não está chegando na criança. Exatamente. E hoje o que acontece? Não tem chegado. Por mais que os pais amem os filhos, eu sei que amam, mas o bloqueio está nesse amor que não chega verdadeiramente nos filhos, porque hoje existe o risco dos pais só tomarem conta. É a correria da vida, então o tempo que tem é para tomar conta. É a roupa, é a comida, ela leva para lá, leva para cá, leva para a escola, leva para o inglês, enfim. Mas o sentir-se amado, a criança só se sente amada quando ela vive a entrega dos pais. É aquela entrega pessoal, é o estar junto, o estar com, do brincar, do tocar, do acariciar, do conversar, do ouvir, do dizer eu te amo. Essa é a forma. Isso hoje está muito prejudicado por falta de tempo, pelo uso dos instrumentos de internet, né? É o tablet, que a criança se distrai, parece que está feliz, mas não está vazia. E depois esse vazio emocional e afetivo vai explodir. Aquele comportamento na verdade, dizendo, eu estou aqui. Sim. É interessante que eu já vivi a experiência de mãe dizer, doutor, tem hora que ele chega para mim e diz, mãe, olha para mim. A criança diz para a mãe, mãe, olha para mim. A criança que chega no rosto da mãe, vira o rosto da mãe, de tão grande essa necessidade de atenção. Quer dizer, estão vivendo um vazio que, claro, gera uma infelicidade tremenda e vai comprometer o comportamento. Quando pede, olha para mim, é sinal de que você não me enxerga, eu não percebo você me enxergando, mãe, não é? Sim, sim. Quer dizer, me olha, né? me acolhe dentro do vazio que eu, criança, vivo. E às vezes até adolescentes, não é, Belmiro? Sim, sim, porque isso vai... Aliás, é interessante, esse problema é grave também, né, Dani? Porque ele tem essa extensão. Ele extrapola somente essa área, porque quando a gente fala de birra, birra parece uma coisinha simples. Mas isso vai ter, esse comportamento tem comprometimento na alimentação, no rendimento escolar, no relacionamento, na sociabilidade, e vai crescendo pela vida fora. Então, é de uma abrangência, de uma gravidade muito grande. Isso tudo a gente pode corrigir, interromper de maneira simples, dando atenção devida, que é o que você se propõe a fazer. Sim. E trabalharmos a prevenção da saúde emocional, né, Belmiro? Que isso aqui é a grandeza do fruto desse trabalho, não é? É. Porque então tá bem. Essa era a minha contribuição, Dani. Depois a gente pode ir conversando, você vai falar. Eu anotei já umas coisas aqui, viu? Você foi falando e eu fui anotando. Tá certo. Mas o que é interessante é assim, é como pediatra, porque veja como... os pais trazem uma criança ao pediatra, a mim, por exemplo, geralmente por um problema físico. E em toda criança que eu atendo, eu investigo a saúde emocional, relacionamento, como está o comportamento em casa, relacionamento com a família, na escola, rendimento. E aí a gente quase sempre encontra uma problemática importante que os pais nem referiram, porque eles acham que não cabe, que não vão ter esse suporte. E depois a gente vai ver que aquele problema era muito maior do que o problema pelo qual eles trouxeram o filho à consulta. Sim, mas veja, então, tudo isso... Esse olhar. Esse olhar é pela falta de esclarecimento de como pode ter essa rede de apoio, não é, Belmiro? Exatamente. Dani, todos estão, eu digo, os pais estão perdidos, mas pediatras estão perdidos, psicólogos estão perdidos, educadores estão perdidos, porque não tem um instrumento, uma ferramenta com essas características de praticidade, de rapidez, de simplicidade, de efetividade, que existe, só precisa ser disponibilizada, ser estendida, ampliada.
Perfeito. Ampliada e que, assim, esses profissionais que você me falava quando a gente conversava, não é? Que eu dizia, primeira porta o pediatra, depois a escola, depois termina indo, porque já tem sintomas tão acentuados, comportamentos tão acentuados que vai para o psicólogo. E você me chamou a atenção, não, primeiro é a família. Só que essa família, ela nem percebe que já está se instalando dificuldades com eles, pais, não é? E no vínculo com esse filho. Na verdade, né, Dene, eu vejo assim, esse comportamento birrento, ele vai sendo tolerado, não entendido na sua profundidade e na sua gravidade, entendido como coisa de criança, que isso vai passar. Então, Exatamente. os pais vão lidando com isso de maneira inadequada e o problema, claro, se ampliando mais e mais e mais. Quanto mais a criança cresce, mais o problema fica maior, mais fica insuportável, mais fica difícil para os pais lidarem. Mas realmente a coisa começa de quando nasce aquele comportamento e a dificuldade da família lidar logo no início. A ponto de uma mãe, o pai dizer assim, mas doutor, mas ele já entende para a gente educar, quer dizer, como se precisasse entendimento, né, para começar a colocar limites, por exemplo, né? Que veja, essa fala, para mim, fica assim, o quanto que está afastado, não é? Ele já pensa sobre isso, ele está sentindo, não é? E tudo começa com sentir, não é verdade? Quer dizer, até essas pequenas coisas, mas são de grande importância, né, para esses pais compreenderem, não é, Belmiro? Porque eles vivem, né? Vivem esse comportamento da criança, mas primeiro eu acho normal, acho até engraçado, né? Eu digo, a birra da criança pequenininha é engraçado, depois não é mais não, né? Então eles acham engraçado, acham que é assim que vai passar, tem dó de frustrar a criança, de contrariar, tem dó, não é? Tem remorso, porque, puxa, já fico fora de casa o dia todo, ainda vou dizer não. Então, entra o remorso, entra o desconhecimento, e no fim nós temos como resultado essa situação que realmente está insuportável. E veja pai e mãe que diga que não está sendo assim. Insuportável. Pai e mãe que aguente. Pois. E Belmiro, assim, né, quando eu falo que eu vejo que é um tema lindo, pensando no desenvolvimento humano, não é? Que os pais não sabem que a birra faz parte desse processo de desenvolvimento, não é? Entre os 3 e 6 anos é onde vem o auge, né, da birra, porque essa criança está tentando mostrar para esses pais, olha, eu estou aqui percebendo as coisas, eu quero o meu lugar. Não é? Porque ele está assumindo esse lugar da individualidade dele, o primeiro momento. O segundo momento é na adolescência, não é? Mas ele começa ali, criancinha, né? E que a birra é uma oposição para a negação dos pais, né? Porque mas de qualquer forma, né, Dene, é normal que aconteça, mas é preciso se lidar adequadamente com essa birra. Não é porque é normal, faz parte do processo de crescimento, que nós vamos deixar que ela aconteça. Ela precisa ser adequadamente conduzida, trabalhada, não é? Então, porque primeiro os pais precisam perceber o comportamento deles, que faz parte do desenvolvimento da criança. Mas para os pais não é o desenvolvimento, é o desenvolvimento do papel de pais, não é? Mas não está natural quando ele se irrita, a vontade de jogar na parede, não é? Começa a bater porque já entra no nível de estresse altíssimo, não é? E daí, ou então gritam. E veja, uma coisa também que para não me encher, eu vou ceder, né? Isso, aí vai sendo gentil. Eu uma digo dele que não cabe. Eu digo que os pais pulam dos dois extremos, né?
É assim, tolera, aí de repente vai lá e descarrega, e grita, e bate, e tal, e depois tolera, né? Claro. Agora, nesse meio, porque não sabendo como agir, o que os pais fazem? Eles conversam demais, explicam demais para uma criança que não tem essa capacidade, e está na fase de anomia, ameaçam, chantageiam, gritam, batem, enfim, Então, põe para fora todo o repertório, né? Mas absolutamente ineficiente. Sim, que veja, a criança está com um mau comportamento porque como ela sabe expressar, não é? Esse mau comportamento é porque ela não sabe expressar de uma outra forma. Então, ele vai com os recursos internos, emocionais e neurológicos, que está em desenvolvimento, não é? E esses pais reagem. E no que reagem, também se torna mau comportamento, né? Sim. E não tem ainda consciência, esses pais, o quanto que, na verdade, a criança percebe tudo, né? Tem uma grande capacidade de perceber o entorno. Eles fazem uma leitura muito mais rápida do que nós. Sim, quando chega no lugar, né? Eu digo que a criança lê o pensamento, adivinha as coisas. É exatamente isso. É verdade. Que uma sensibilidade é uma coisa linda. Mas veja, ele tem uma péssima capacidade, ainda que não está desenvolvida, que é de interpretar. Ele percebe, mas não sabe interpretar. O que ele interpreta, por não ter essa capacidade, esse desenvolvimento já estabilizado, emocional e neurológico, ele começa a aprender a ter crenças que se tornam limitantes na vida, né? E isso é o que depois, enquanto criança, que aí você falando, esses pais... a criança, os pais amam, mas o comportamento é inadequado, não é? Mas veja, tudo isso é porque, na verdade, os pais não sabem como fazer. Eles não têm ainda consciência que precisam estudar, não é? Que eles precisam compreender o desenvolvimento, não é? Tem um pediatra que eu acompanho, e é muito engraçado, que são perguntas bizarras que fazem se a criança de 4 meses pode andar de... aquela que é uma prancha pequena, agora falta o nome. Quer dizer, não tem nenhum sentido. Prancha. É tipo uma de surf, não é? Quer dizer, não tem nenhum sentido, a criança nem equilibrou a coluna. Percebe? Quer dizer, eles estão muito... perdidos de como eles vão fazer, né? Esse acolhimento para o filho, não é? Nesse aspecto, realmente, você fala uma parte fundamental, que é essa falta de conhecimento no estudo e tal. Mas o que chama a atenção é a permissividade dos pais para se sentirem no direito de não aprender, de não precisar aprender. Ninguém faz nada sem aprender. A profissão, o trabalho, tudo que faz é fruto de aprendizado e ninguém se propõe fazer nada mal feito. Agora, quando se trata, eu digo, de hábitos de vida, de alimentação, quando se trata de educação de filhos, as pessoas se sentem no direito de fazer de qualquer jeito. Não, precisa aprender. Não é intuição, não é como meu pai fazia, minha mãe fazia, né, como eu acho, são coisas que já estão bem definidas, para não fazer experiência com os filhos, né? Então, a gente despertar nos pais essa necessidade, essa responsabilidade de aprender. Aprender a educar os filhos, lidar com os filhos. E vai colher, né, uma condição de vida, de relacionamento, de realização, de amadurecimento, de felicidade. E a coisa é indescritível. Que veja só, não é? Eu penso que até uma pessoa escreve aí assim, eu vou falar depois dessa pessoa, vou continuar aqui meu raciocínio. Não é? Esses pais, por não buscarem, não é, essa informação, ainda não ter esse acesso, não é?
eles têm esse comportamento inadequado para o que a criança necessita. Não é que eles são inadequados, mas diante a necessidade da criança. Sim, sim, sim. Essas crianças, adolescentes, o que vão gerar? Pessoas cheias de medos, de inseguranças, não é? Autoestima baixa, sem saber se comunicar, e não acreditam no amor. Não é? E veja que estão se apegando a questões que é o ter, né? É ter um celular, né? É ter uma roupa, e os vínculos estão sendo muito desgastados, eles são descartáveis agora, né? Já não tem mais um vínculo afetivo. Não, eu fiquei essa noite, ontem à noite eu fiquei com ele, mas eu não sei, mas eu não tenho mais nada com ele, eu só fiquei, quer dizer, uma passagem, né? E veja, tudo isso é a dificuldade do vínculo, né? Sim. E esses pais também se sentem altamente ofendidos, como quem diz, eu te dei uma educação e você faz isso, né? Quer dizer, veja o quanto que se perde, aí entra no autoritarismo. Sim, não resta outra coisa, né? Pois, diante da posição de força da criança e a impotência que os pais se sentem, resta entrar com a força também, né? Sim. Interessante nessa fala que você diz é que é muito comum, Dene, a mãe me dizer, a mãe fazer assim, né? Mas a mamãe gosta tanto de você, eu dou comidinha para você, e compra sua roupa, e leva você na escola, e você faz isso com a mamãe. Né? Sim. Quando nada disso diz eu te amo, né? A criança diria, tá bom, mãe, mas eu quero é você, né? Eu não quero roupa, não quero escola, não quero tablet. Tá ensinando, olha, eu te dou tudo isso aqui, né? Mas eu só não sei te dar o amor. Não é dar o amor, demonstrar o meu amor, não é? Que uma coisa, Belmiro, que daí eu vejo a importância, não é? De nós profissionais da saúde e que temos esses trabalhos junto com os pais, que é de uma... Eu vejo que é um privilégio nosso, sabe? O que acontece? Esses pais precisam ser encorajados, não é? Porque, veja só, Sim. Nós não somos encorajados quando estamos estudando, nós não somos encorajados por outros profissionais o tempo inteiro. Nós arrumamos parcerias e os pais precisam ser encorajados, né? Sim, sim. Eu sempre falo, encorajamento vem de coragem, né? Coragem, de coração, e agem de ação, agir com o coração. Só que eles não estão conseguindo agir com o coração, eles estão conseguindo lidar só com o econômico. Eu trabalho para oferecer, né, objetos. Né? Na verdade, né, Denis, são pais com um comportamento nesse aspecto muito inadequados, mas também por falta, não é porque são maus, não é porque não amam os filhos, porque desconhecem, porque também são desinformados. Sim. Ou seja, os pais, até certo ponto, nós podemos dizer, também são vítimas de uma situação, que não existe de preparo automático, que quem deveria assumir não assume, porque no fim você pergunta assim, pô, então a quem cabe ensinar os pais? Se o pediatra não é, psicólogo não é, escola não é, quem vai ser então? A vida? Exatamente. Quer dizer, precisamos acolher. E aí só resta para eles improvisarem, fazerem o que acham, e nisso se perdem, né? Que dentro da minha proposta de trabalho, né, e desse projeto Florescer Vidas, uma das perspectivas é se estudar junto com os pais, onde eles vão compreendendo o comportamento, né? Porque assim eles vão ter mudança de comportamento. Participar de workshops onde eles vão perceber onde é que estão repetindo como os pais deles. Né? Porque a gente repete, diz, eu nunca vou ser como meu pai e minha mãe, foi horrível. Autoritarismo, tal. Só que por não saber, simplesmente age com a inconsciência e age com o que sabe, que é a criação que teve, não é? Que veja, que se não houver uma mudança de comportamento, onde se tenha a ação clara, né, o sentimento, os pais esquecem que eles sentem.
Então, se eu esqueço o que eu sinto, fica difícil eu perceber que o outro sente. Né? O que está por trás desse mau comportamento dessa criança? Nós precisamos entender. Né? Quer dizer, então eu, pai, mãe, eu preciso estudar, eu preciso ler as questões. Para se situar. Ô, Dene, você imagina uma mãe vivendo o sentimento de raiva do filho, de ódio daquela situação que se repete todo dia. Que sofrimento vive essa mãe com essa vivência de um filho que ela ama, que ela realmente ama, mas que desperta raiva? É uma coisa muito pesada. Essa mãe precisa ser ajudada para se livrar dessa situação, Sim. Não é? E veja, não é? A gentileza e a firmeza precisam caminhar juntas, não é? Porque se eu só for gentil, eu vou ser serviçal para o outro, não é? Eu não vou estar ajudando ele a crescer. Agora, Exatamente. Se eu for gentil, de validar o sentimento, compreender o que se passa, mais firme, ter acordos firmes com meus filhos, muda o contexto, né? São dois parâmetros que eles precisam caminhar juntos. E eu vejo que as pessoas, por vezes, confundem na disciplina positiva, diz, mas tem que ser gentil também, então você vai ceder o tempo inteiro. E que não é. Não. Eu chamo, Dene, eu chamo essa orientação que eu apresento para os pais de educação amorosa. Você está sendo... E gosto muito dessa conotação da firmeza. A firmeza. Sim. Firmeza significa equilíbrio. Então, é educação amorosa com firmeza. Que é uma coisa assim, filho, te amo. O pai está frustrando o filho, está tirando uma coisa que não pode, o filho quer, mas enfim... Filho, te amo, mas isso não. Sinto muito, te amo, mas isso não. Então ele está frustrando e está dizendo te amo. Sim. Então é uma das maiores manifestações de amor dos pais para o filho, é quando educam de maneira adequada. É uma oportunidade de demonstrar amor. E eles têm medo de estar frustrando. Tanto, e é por isso que eu não vou permitir, não é? Exatamente. Porque eu não concordo com esse olhar. E uma coisa que eu acho que pode ajudar muito nisso, Belmiro, é a questão do prestar atenção se essa criança realmente ela está entendendo e se está dando a autonomia que ela vem adquirindo com a idade, não é? Em vez de entregar tudo para o filho, perguntar para ele, para ajudar ele a raciocinar. Mãe, onde é que está minha mochila? Onde é que você chega, quando chega da escola, onde você guarda? Percebe? São pequenas coisas que vai levando... Não, Dene, mas aí posso dizer assim, mas você nunca sabe, você sempre perde essa mochila. Exatamente. Ela não está cansada também, né? Enfim. Sim, mas aí que está. Por isso que pai e mãe precisa ter o tempo deles, né? Precisa ter o tempo para namorar, para conversar sobre a educação dos filhos. E eles, enquanto eles, o que eu sinto? Eu posso sentir muita raiva, porque meu filho desafia. Né? Diante dos obstáculos, os desafios, eu sinto raiva. Não é verdade? E tenho o direito de sentir, mas como eu posso conduzir? Que aí a beleza desse trabalho que eu vejo, Belmiro, também é assim. Quando nós desenvolvemos o programa, que são 10 encontros, né? Os pais começam a perceber qual é a raiz do sentimento dele. E como ele lidar com essa situação, percebe? Vai. E vou para a ação. Eliminar os bloqueios, né? As dificuldades. Agora, Dene, eu estou entendendo que cabe muito bem quando você disse que é um tema lindo. É lindo mesmo. eu me entusiasmo. E é lindo pelo resultado que proporciona, né? Pela resolutividade, pelo que alcança e melhora a vida das pessoas. É uma coisa fantástica. Este ser humano, essa criança está se desenvolvendo. É sinal de saúde. É saudável demais, não é? Disciplinar, mas eu estou ensinando meu filho, mas disciplina é ensinar. E a gente só disciplina, só ensina quem a gente ama, não é, Belmiro? Isso. E para isso eu tenho que nomear meus sentimentos, né?
Ah, uma coisa que é importante, que faz parte do título, né? Birra. Como é que foi o título desse? Birra. Como resolver a birra? Um espaço mágico para a família. Por exemplo, Belmiro, esse espaço mágico, o que é o espaço mágico que eu falo aí? Porque, assim, quando o filho está fazendo birra, né, desequilibrado das emoções, ele está, porque nosso cérebro é assim, certo? Esta posição aqui. Aqui, essa parte frontal, onde tem toda a consciência, o raciocínio, né? Quando eu me estresso, o meu cérebro faz isso. Então fica aqui a minha amígdala. A minha amígdala só lida com as emoções. Então não tem condição de resolver nada. E os pais não têm esse conhecimento, essa evolução da neurociência e entram de igual para igual. Essa não é hora de conversar, né? Quando nós estamos, quer seja em casal, pai e filhos, estressados, nós precisamos ter a consciência de dizer, vamos conversar depois. E esse espaço mágico que eu sugiro é assim, um espaço onde a família possa conversar quando a gente se estressa, o que a gente sente, percebe? Ter essa consciência e esse lugar de falar dos sentimentos. E esse espaço mágico é ter canetas, papéis, bilhetinhos, onde, em vez de eu resolver a situação, né, eu, mãe, eu, pai, posso dizer, filho, vamos deixar para depois? Conversamos depois? Que tal você ir no espaço mágico e ver o que você quer fazer um pouco? Quer dizer, é se desestressar, não é? Porque no que eu desenho, eu vou jogar para fora o meu sentimento que está me estressando, me agonizando, não é? E fazendo eu perder meu equilíbrio com mau comportamento, porque isso também, muitas vezes eu percebo, as crianças ficam envergonhadas, não é? Com a atitude que eles tiveram, a dificuldade às vezes de pedir desculpas, não é? Então veja que são situações que precisa ter esse espaço, esse reconhecimento, né, de que eu posso me estabilizar de novo e ter um espaço. E qualquer um da família, eu tenho já acompanhado famílias que, na verdade, eles até combinam o que é que tem no espaço mágico, né? Porque cada um tem sua forma, né? Tem uma família que resolveu pôr aquele saco de pancada, né? Porque tem um deles que passa a desestressar com aquele saco. Quer dizer, veja, é ter o respeito por si mesmo de que eu posso me desequilibrar, mas eu posso me recompor. Não é? E o outro não vai entrar comigo para eu me desestabilizar. E isso vai fazer com que eu não sinta culpa, eu reconheça meus sentimentos, né? Eu posso até ter sido muito mal comportada, muito agressiva, mas eu posso pedir desculpa para o meu pai e minha mãe, não é? E dizer que errei, mas eu não sabia fazer diferente. E depois se conversar junto com esse filho, percebe? Quer dizer, é de uma grandeza, de uma forma tão simples, não é? Porque isso é encorajá-lo. Você pode sentir... Mas você imaginar, né, Dene, que você pegar uma grande maioria tem dificuldade de pedir desculpa para um pai, para uma mãe, você vê o quanto está prejudicado essa relação, o quanto está bloqueado esse emocional, não é? Agora, tudo que você está dizendo, o que me chama a atenção é assim, é que há uma forma de abordar, de conduzir, de se encontrar adequada para cada idade, né? Agora, todas, e eu quero chamar muita atenção para isso, Dene, todas, de maneira simples, de maneira direta, objetiva, não se trata de terapias complicadas, nem de teorias. São trabalhos focais. Isso é que os pais precisam ficar cientes disso. Sim, né? sim. E que porque assim, quando fala de trabalho psicológico, o que o pai tem na cabeça é terapia, meu filho. Vai levar para uma sessão por semana, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E assim, não é isso. E tomar consciência, né, Belmiro, de que isso é um trabalho de prevenção para a família.
a saúde mental dessa família, né? Porque a saúde emocional depois já vai para a mental, vai se comprometendo se não é cuidado. E só chega para nós psicólogos na hora que já está adoecido. Sim, sim. Não é? Quer dizer, Que é o que está acontecendo, né? sim. Então, esse é um trabalho que dá essa abertura, essa consciência, não é? Esse empoderamento para os pais, né? Onde eles, à medida que se trabalham, eles vão se sentir empoderados no papel de pais e vão empoderar esses filhos, né? Esses filhos vão ser encorajados a falar, a pensar, a sentir, a Agora, trocar. Dene, Sim. Dene, tem uma coisa assim, eu insisto nessa questão. A grande questão é assim. São 6 minutos, Belmiro. Eu vou fazer essa última observação e você entra com a finalização. A grande questão que nós estamos aqui é para encontrar soluções, para propor e para, enfim, caminhar e crescer, é como fazer isso ser disponibilizado para as pessoas. Eu insisto, eu vejo 2 caminhos. Um, nós profissionais, você e eu, temos a nossa presença digital, cursos, lives, vídeos ensinando direto às pessoas pelas redes sociais. Isso é uma fonte que ninguém tira da gente. A outra é a escola. É a escola, sim, com a sua presença, com a sua ascendência sobre as crianças e as famílias, assumir, entender o quanto pode fazer para a resolução desse processo, né, do qual ela depende muito. Nós estamos vendo hoje os professores com péssimas condições de trabalho, em função do ambiente escolar, da agressividade que sofre de crianças. Então, as escolas estão sendo vítimas também desse problema. Não é, Belmiro? Isso já é consequência, né? Porque as famílias... Então, eu vejo essa esperança das escolas assumirem essa condição. Eu Denivalda, acredito com você. Que é uma Fale um pouco, Denivalda. Fale do workshop, das suas promoções próximas. O workshop de encorajamento para pais, não é? Vai acontecer sábado, de 14 às 18 horas. Né? O título dele é Visitar-me para empoderar os filhos. Porque só eu me visitando, até digo revisitar, não é? Porque é eu olhar para mim, né? Como que é que eu estou hoje como adulto, né? E minhas questões de pai e mãe, que já vem desenrolando, como é que eu trago isso dos meus pais, né? Porque vem toda uma herança, toda crenças limitantes, comportamentos e pensamentos que por vezes não conduzem e fica desencorajado essas pessoas. E nós vamos trabalhar, que é um encontro só, workshop, oficina, né? Começo, meio e fim, nessas 4 horas. É um grande trabalho para ter resgate desse papel de pais, não é? Nesse momento é esse. Eu vou fazer mais 2 lives essa semana, como eu falei no início, uma terça, outra quinta-feira, para as pessoas irem despertando para esse olhar e tomar essa consciência, não é? E que venham... Quem se sentir chamado, que se inscreva no workshop, está na bio, o endereço, e dentro do feed tem explicações de como ele vai acontecer. Ou mandar qualquer dúvida no direct, que aí eu respondo também. Né? Dani, eu fico muito feliz de ter participado com você de um tema tão lindo e importante como esse que nós conversamos. Sim. E a esperança é que essa tenha sido a fase inicial de uma conquista muito grande, de uma problemática que espera solução de pessoas como você, viu? Eu que te agradeço, querido. E com certeza vamos ter outras lives e vamos pensar outras questões juntos para os pais, não é? Vamos. Olha, um beijo grande do seu coração, gratidão a todas as pessoas que estão presentes, não é? E que estou à disposição, quem queira tirar dúvidas, né, mandar questionamentos, perguntas, pode mandar no direct que eu respondo. Um beijo, querido. Beijo, Denivalda. Beijo a todos. Obrigada, tchau. Tchau.